E aí, pessoal, mais um podcast e hoje com um convidado muito, muito especial que faz tempo que eu tô querendo que ele venha aqui no podcast e eu consegui. Marcamos, remarcamos, mas tudo bem, hoje chegou o grande dia. E eu tô aqui hoje com o Richard Domingos, o CEO da Confirp. Richard, obrigada por estar aqui conosco hoje, tá? É um prazer falar contigo. Obrigado a você, Marta. Que saudade, né? Nós estamos tentando marcar isso já faz bastante tempo. É um prazer estar aqui com você novamente. Certamente a DPG faz parte da história da Confirp, né? Grandes amigos, você, o Alex e todo o time de vocês. Eu que agradeço, e a Confirp pra gente, né, Richard, sempre foi uma inspiração. Sempre a gente olha pra São Paulo com a maior contabilidade. E a gente também fala isso nos grupos, né, com os outros contadores. As pessoas sempre vê a Confirp como referência. E vendo isso, a Confirp, ela, antes de entrar essa moda do digital, da internet, a Confirp já é grande, desde que eu conheço a Confirp. Então, assim, a DPG tá há 20 anos no mercado. A gente está atuando no digital com contadores tem 12 anos. A gente já trabalhava com contadores. Então, nesses anos, a gente sempre viu a Confirp grande. A gente nunca viu a Confirp como aquela contabilidade de 10 funcionários, tudo passando pelo contador. E a Confirp sempre foi muito grande. Então, eu quero que o Richard conte um pouco da história da Confirp. Porque o Richard ele não está muito inserido no meio dos contadores, apesar dele ter parceria com os contadores, mas eu vejo que ele não faz parte desse movimento e nós vamos falar depois sobre isso. Marta Sincera Cast. Mas me conta um pouquinho aí, conta um pouquinho da história da Confirp, como tudo começou. Confirp fez esse ano, dia 1º de julho agora, 37 anos de fundação, né? Meu irmão, Reinaldo Domingos, fundou a Confirp em 86. Ele trabalhava no Itaú, ali no complexo ali da Conceição. Comprou uma carteira de clientes, 5 ou 6 clientes, e na região do Jabaquara, e começou a Confirp lá fazendo a contabilidade. Então ele trabalhava na contabilidade do Itaú e passou a fazer a contabilidade, e sempre foi o sonho dele de ter um escritório próprio. Só que a característica do meu irmão nunca foi de contador, assim, um técnico, né? Ele sempre foi uma pessoa muito mais um empreendedor, uma pessoa mais de networking, comercial. E eu acho que essa junção de ter essa capacidade técnica de fazer contabilidade e no momento que ele montou seu escritório, precisando vender, precisando crescer, ele teve que necessariamente montar uma estrutura para fazer o atendimento ao cliente, para você fazer a contabilidade. Na época era computadores Prológica, máquinas de datilografia, enfim, 86 era outro mundo. E ele logo organizou a Confirp dessa forma, sem ele na operação, né? Em 86, depois de 86, eu vim para São Paulo em 92, né? Eu vim como um funcionário da Confirp, eu trabalhava no escritório de contabilidade. Acho que eu cresci ele falando que eu ia vir para São Paulo e trabalhar com ele. Uhum. Então, meio que eu já fui engatilhado para a Confirp. Em 92 eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar como auxiliar contábil, também comecei a desenvolver, tive um período fora. Só que o Reinaldo ele sempre teve essa pegada, né, de empreender, fazendo associações, entrando em Rotary, participando de networkings que existiam naquela ocasião, e montou um time para que a Confirp funcionasse sem ele na operação. Isso lá em 92. Isso já não, desde 86, 86. né? Em 92 comigo, eu era muito jovem, eu fiquei durante uns 3 ou 4 anos com ele trabalhando, saí, fui para uma pequena multinacional em 94, voltei em 97, uma necessidade, uma coisa engraçada que a gente sempre fala, ele fala assim, Richard, eu nunca quebrei financeiramente, mas tecnicamente eu já quebrei. Ele vendia mais do que ele podia entregar, né? Que bom, pelo menos isso. Não, vendia. Isso é um problema bom. Vendia, mas não conseguia entregar. E eu sempre fui muito o oposto dele, né? Eu sempre fui uma pessoa mais técnica, mais voltada à operação, a processo, à tecnologia. E nessa saída, qual a experiência na Confirp? Essa saída que eu tive nessa empresa, eu tive a oportunidade de fazer auditoria. A empresa foi comprar uma filial em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer uma auditoria na época e
uma ironia do destino, a empresa foi essa filial, essa empresa foi comprada, só que o gerente que ia ser o gestor dessa unidade não conseguiu assumir de imediato, e como eu tinha feito todo o processo de auditoria, acabei aprendendo e conheci a empresa por ter feito auditoria, acabei ficando no lugar desse gerente para administrar esse negócio. E foi uma coisa assim que virou uma chave ali na minha cabeça, que eu conhecia a contabilidade como contador, mas eu não conhecia a contabilidade vivendo numa empresa, né? E na época estavam se lançando plataformas como a Microsiga, que hoje é a TOTUS, né? Então eu tive a oportunidade de implantar sistemas, de entender como uma empresa funciona, uma indústria funciona, né? Como funcionava a questão de importação. E eu me apaixonei por gestão, né? Eu me apaixonei por gestão e eu fui ficando até o ponto do CEO da época. Ela falou, não, Richard, você pode ficar aí que você vai ficar como gerente dessa unidade. Contratou um outro contador para a operação e acabei ficando como gerente. Em 97, quando meu irmão veio conversar comigo, ele foi me visitar, viu a empresa que a gente tinha construído, essa filial. Naquela época, a filial já estava praticamente maior até em operações do que a matriz, né? Construímos todo o sistema de custo, plano de contas, a empresa funcionava maravilhosamente bem, sistema de logística muito legal. E ele falou, nossa, isso é o que eu quero na Confirp, né? Eu quero que você volte, né? E aí nós começamos a negociar e acertamos eu falei para ele que eu não queria voltar para ser empregado e acabamos fazendo um acordo e eu comprei uma parte da Confirp para voltar. Em 97 eu voltei. Voltei com a Confirp quebrada, tecnicamente, né? A gente fala que foi um momento muito duro lá atrás, né? Porque a gente não tinha processo, não tinha nada. E aí a gente começou a implementar do zero, né? Definir líderes, definir processo. Uma coisa que nós fizemos de cara foi investir em parque tecnológico, né? Contador tem eu sou contador, eu sei o que é isso. E a gente tinha naquela época ainda uma aversão à tecnologia, né? E desse momento, a gente começou a entender que a tecnologia era um diferencial. Nós tínhamos em torno de uns 200 a 300 clientes naquela ocasião. Com ele no comercial e comigo na operação, o negócio começou a decolar, né? Começou indo mais longe, né? E à medida que a Confirp foi crescendo, nós fomos tendo necessidade de ter controle do processo, né? Em 99, até 99 nós construímos a sede onde nós estamos hoje na Rua Alba, um prédio de 6 andares. Nós mudamos para lá com 45 pessoas. Hoje nós temos dentro daquele prédio quase 200 pessoas, mais 150 trabalhando ou home, ou híbrido, ou externo em clientes, né? E naquela época a necessidade de controlar processos começou a ficar latente, porque a Confirp nunca foi uma empresa homogênea em questão de clientes. Nós nunca nichamos o nosso negócio. Vou trabalhar só com indústria, só com comércio, só com serviço. Não. O meu irmão sempre teve a cabeça de que vier, tá bom. Qualquer CNPJ é lucro. Qualquer CNPJ, põe para dentro. Isso traz coisas boas e coisas ruins, né? Em qualquer negócio. Coisa boa é que você não sofre com crise. Né? Coisas ruins é que você estruturar processo, sistema, controle em empresas diferentes, o desafio é bem maior. E aí nós construímos um sistema, começamos a desenvolver um sistema de controle de obrigações. Né? A gente precisava controlar o contrato. Um contrato que a gente contratava, o cliente contratava só contabilidade, outro só fiscal, outro trabalhista com contábil com trabalhista, era cliente insourcing, cliente outsourcing, né? Então a gente começou a ter a necessidade, regimes tributários naquela época era muito mais simples, era lucro real e presumido e o simples federal, né? E não tinha tantas mudanças nas obrigações. Construímos esse sistema. Esse sistema nos permitiu, naquele momento, crescer de forma exponencial, porque nós conseguimos controlar o produto da empresa. Né? Que era a grande dificuldade. Será que eu entreguei uma GIA na época? Um Sintegra na época? Né? Será que eu imprimi um livro diário? Né? Esse sistema nos deu uma visão, foi, nossa, tecnologia é software. E aí nós começamos a desenvolver muitas aplicações. Né?
E o meu irmão, neste momento, nós criamos uma empresa chamada Contador 24 Horas. Que é basicamente que a Contabilizei desenvolveu ao longo do tempo. Que era uma plataforma para pequenos prestadores de serviço, onde o prestador de serviço fazia a parte financeira dentro do nosso portal e o contador ia fazer a contabilidade dessas empresas integradas. Parametrizamos, era um site. Estávamos com o produto certo na hora errada. Eu não tinha... Era muito pesado, muito pesado. E era um momento que as notas fiscais ainda não eram eletrônicas, eram notas fiscais emitidas em papel, né? As pessoas tinham que preencher, né? O CRC caiu em cima da gente, a gente foi tesourado em tudo quanto é tipo de jeito. E o meu irmão, para tocar o contador 24 horas na ocasião, nós tivemos que splitar ele da Confirp, porque existia um conflito. Como que eu vou colocar o meu cliente dentro de um site que faz contabilidade, sendo que a Confirp atrás dela, fazendo em cima disso tudo? E foi um momento muito, muito difícil para a gente, porque a gente o Reinaldo teve que sair da operação. Né? E o Reinaldo saindo da operação em 2001, eu tive que começar a assumir a parte comercial, a parte financeira. Eu já tinha assumido a parte financeira, mas eu acabei assumindo toda a operação. Né? Só que o negócio continuou crescendo e nós fomos tendo que estruturar essa plataforma de trabalho para pessoas administrarem o negócio, né, o dia a dia, a operação. Só que o contador 24 horas se transformou em financeiro 24 horas, que o Reinaldo viu ali uma outra visão. A DSOP, é uma empresa de educação financeira, e ele foi, acho que, a segunda paixão dele depois da Confirp. E ele meio que abraçou isso como uma meta de vida, porque ele se identificou em levar a educação financeira como um negócio. Só que isso já não tinha mais nada a ver com a Confirp. Então, a gente tomou 2 caminhos separados. E também foi um outro marco que, ao voltar para a Confirp, não tinha mais espaço, porque eu já tinha tomado todos os espaços dentro da empresa. E ali nós fizemos um acordo de cotistas, onde ele continuou sendo o sócio acionista do negócio, montamos um conselho de administração. E de lá para cá, toda a parte de direção estratégica da companhia sou eu que estou na cabeça. Né? Hoje, temos cerca de 7 diretores diretos abaixo de mim, né? Sendo 3 estratégicos e mais 4 operacionais, né? São de operações, e o staff todo de gestores, coordenadores, enfim. E de lá para cá é isso. A Confirp, ela enxergou que a tecnologia é um meio do crescimento em escala, né? Com segurança. Né? O governo ajudou muito, né? Como vem ajudando muito. Obviamente, a tecnologia ela é associada ao negócio de contabilidade e sempre é uma ameaça e uma oportunidade. Bacana, Richard. De tudo isso que você comentou, né? Você falou, quando você pegou a empresa e estava tecnicamente quebrada, você veio lá para Confirp, financeiramente ela estava bem, porque seu irmão já tinha um feeling muito bom para comercial e ele trazia clientes bons naquela época. Ou seja, vocês sofriam com inadimplência ou não? Sim, sim. É uma coisa, Marta, que eu vou falar para você. Eu não sei o porquê, mas eu acho que o cliente do contador, eu acho que ele, pela relação, ser uma relação de confiança, antes até mais do que hoje. Hoje é muito mais mercantilista, né? Mas ele acha que pode deixar o contador de pagar o contador, né? E nós tivemos que optar no passado também por tomar decisões nesse nível, né? Por exemplo, dentro da nossa política de nossas metas, nós temos um plano de qualidade chamado PMC. A gente paga um 14º salário dividido em 4 parcelas e todas as pessoas da companhia têm metas, todas, 100%. Né? Do administrativo à operação, todas, sem exceção. E uma das metas do financeiro é manter manter os clientes adimplentes, né? No máximo 3,5% do faturamento de atraso. Né? E com isso, nós tivemos sempre que ter uma postura muito rígida, né? Cobrança em cima, no momento. Né? Isso também foi um diferencial.
para que a gente eliminasse perfis de clientes, não que são ruins, né? Mas para o nosso negócio, você crescendo, você imagina você ter que cobrar 1.500 clientes hoje, né? Não cabe, né? Então nós tivemos que escolher tipos de clientes também, nós tivemos que eliminar alguns tipos de clientes que não tinham saúde para pagar a gente em dia, porque a gente não tinha como suportar a questão de atrasos, né? E aí a gente acabou desenvolvendo uma política muito forte para que isso não aconteça. Por exemplo, como nós temos hoje um portal próprio que cuida de toda a operação, o produto ele é entregue dentro do nosso portal, nós temos uma escala de tempo que esse cliente tem que nos pagar, senão o portal simplesmente não habilita o acesso a esse sistema. Justamente para você conseguir fazer com que não chegue nesse ponto, mas quando chega nesse ponto, tem alguém para negociar com esse cliente e fazer com que ele vire adimplente. Né? Entendi. Eu estou te perguntando isso porque saiu uma pesquisa recente, feita aí com mais de 1.000 contadores, e um dos grandes problemas na contabilidade é a inadimplência. Então, assim, é o que mais incomoda eles. E aí você disse que você começou a investir em tecnologia, que foi uma virada de chave. Só que aí a gente percebe o seguinte, o cara tá assim, se pagar o almoço, não come a janta, e assim por diante. Se você tem um trabalho bacana em relação à inadimplência, você consegue ter dinheiro para investir em tecnologia. E a partir do momento que você tem esse dinheiro, você consegue fazer as coisas. Então, nessa época que você pensou em investir em tecnologia, que foi a virada de chave, porque se você parar para analisar, essa questão do contador 24 horas, vocês foram mais inovador do que bem primeiro que a Contabilizei. Sim. Bem antes que a Contabilizei. Que a Contabilizei, ela surgiu nos anos 2006, 2007... ela estava em 2004, 2005. Então, foi bem antes que vocês já tiveram essa ideia, que teve bastante problema. Então, a partir do momento que você colocou essa política, não, vou investir, meter a cara, fazer parceria. Porque o cara que está assistindo a gente, vamos pensar o seguinte, tá? Esse cara tem inadimplência muito grande, ele não está conseguindo vender. Só que lá, beleza, você já tinha um problema resolvido que era a venda. Você já tinha lá um puta vendedor que trazia clientes para vocês. Show de bola. Então, esse problema meio que, entre aspas, estava resolvido. Só que tinha uma inadimplência muito grande. Como que você fez a virada para implementar a tecnologia? Porque a gente sabe que isso tem dinheiro. Então, é difícil assim, a gente encontrar pontos. Eu acho que à medida que como nós tínhamos uma coisa diferente que existia em contabilidade, hoje existe até mais, as empresas mais estruturadas possuem uma área comercial, uma área de marketing, né? Ou contratam empresas como a DPG para desenvolver essas questões de social media, ads, enfim. Uhum. Naquela época, a Confirp, como nós tínhamos esse DNA do fundador, de ser uma empresa que focada na venda, né? Então meu irmão era faca na caveira, ele saía para vender e vendia, né? Nós não tínhamos problema de trazer clientes. Uhum. Né? Nosso problema era outro, nosso problema era entregar. Só que quando nós organizamos a parte operacional, o crescimento ele veio com muita facilidade. E com o crescimento, nós vimos que a gente não conseguia suportar o crescimento se a gente não tivesse tecnologia. A tecnologia era uma necessidade para você suportar o crescimento do negócio. Porque senão a gente também não conseguia crescer. Porque você precisava controlar. Como eu te falei, os clientes eram heterogêneos. Nós tínhamos clientes que era terceiro setor, clientes de lucro real, tinha indústria, comércio, serviço, tinha pessoas físicas, empresas agropecuárias. Então, cada um numa legislação própria. E você precisava de sistema para isso. E à medida que nós fomos descobrindo que a tecnologia ela resolvia essas questões de problemas para a gente foi investindo em tecnologia. E à medida que o crescimento veio com a tecnologia, nós entendemos também que não tínhamos espaço para deixar clientes sem pagar. Uhum. Né? Uma coisa que eu aprendi com o meu irmão, ele sempre falou para mim, quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Porque tá todo mundo com problema, sempre todo mundo tem. Muitas empresas têm problemas de atrasar a contabilidade. Só que é muito mais barato você atrasar o teu contador, que você tem uma relação basicamente de confiança e você não vai pagar uns juros para ele de 2%, 3%, 4% ao mês que você pagaria no banco do que você pagar para o banco. Então é muito fácil você atrasar. Só que eu acho que foi uma decisão nossa, assim, nós não queremos esse tipo de cliente. Nós queremos um cliente que pague em dia. Uhum. Né? Nós queremos um cliente, por quê? Porque se eu atrasar uma obrigação acessória e ter que entregar para ele atrasado, ele vai me cobrar essa multa. Uhum. Se eu entregar um imposto atrasado para ele, ele vai me cobrar essa multa. Então, acho que foi um posicionamento até para a gente não aumentar alargar o nosso número de pessoas numa área financeira. Uhum. Né?
E aconteceram algumas coisas assim, uma coisa foi puxando a outra, não existe um ponto, mas eu acho que a característica de ter uma grande empresa te impõe um determinado caminho. Por exemplo, a formalização. Em 99 nós formalizamos todo o negócio, né? Naquela época era muito diferente de hoje, né? Mas a formalização foi uma forma da gente conseguir controlar o financeiro, que nos permitiu ter uma austeridade financeira no negócio, você entender se você está ganhando ou perdendo dinheiro, né? E muita gente não leva isso a sério, né? Muita gente abre às vezes 2, 3, 4, 5 empresas no Simples para conseguir economizar imposto. Hoje nós não temos esse tipo de coisa, nós não tivemos esse tipo de coisa, né? Eu acho que tudo isso ajudou a gente chegar onde nós chegamos, né? Foram decisões certas na hora certa, né? Quando eu falo quanto a gente paga de INSS por mês, você registrar 330, 340 funcionários, não é brincadeira, não. E não tem como fugir, né? E isso é um peso que a gente tem que levar. E isso é um peso que a gente tem que levar sabendo que nós temos que tirar essa diferença dos nossos colegas de profissão que estão no Simples, que tem uma folha de pagamento. No mínimo, eles pagam 1/3 de imposto que eu pago. No mínimo. Só o INSS sobre folha de pagamento já é uma grande diferença. Agora, você tirar isso do seu... Você enfiar esse custo dentro do seu preço, você tem que tirar de algum lugar. E aí vem a tecnologia de novo. Nossa, eu preciso robotizar, eu preciso automatizar. Nossa área de tecnologia hoje tem mais de 30 pessoas. Ela é dividida em segurança... era dividida em segurança, infraestrutura de desenvolvimento e engenharia de automatização e robotização. Tudo isso para você manter o negócio rentável. Né? Então, eu acho que é isso, Márcia. Eu não sei se eu consegui explicar, mas uma coisa vai puxando a outra. E quanto mais alto a gente quer chegar, o próximo passo que a gente tem que tomar, a gente tem que sempre olhar, putz, olha, nós vamos ter que investir mais em tecnologia, mais em pessoas, mais organizando processos. Show. Uma coisa que você disse aí também, que tá nessa pesquisa, tá? Você falou assim, primeiro a gente olhou para as pessoas, conseguimos organizar os processos, olhamos para as pessoas e uma coisa foi puxando a outra. Tá bem claro isso. Pessoas, turnover, como que você conseguiu fazer com que a Confirp tivesse pessoas consistentes? Porque uma coisa é o cliente ter ali a relação com o Richard. O contador tem muito isso, né? E esses clientes bons, porque os clientes bons, ele quer conversar com o dono, quer conversar contigo. Como você conseguiu trazer essas pessoas boas, qualificar essas pessoas, ou trouxe qualificada, e manter essas pessoas lá na Confirp para que elas entregassem um bom atendimento ao cliente, entregassem um bom resultado? Porque, no fim, a contabilidade, a gente sabe que ela ajuda muito o empreendedor. A contabilidade é essencial na vida do empreendedor. Quando ela é consultiva, então, meu Deus do céu, é outra coisa. Só que a gente precisa das pessoas. É que nem meu trabalho aqui. Quando a gente faz um trabalho de marketing, se a gente não for muito consultivo com o cliente, claro que isso depende de pacote de cliente, mas o que traz mais rentabilidade ali pra gente, a gente sabe que é esse relacionamento com o cliente entendendo dentro de uma jornada. Como que foi isso lá? Acho que isso para qualquer empresa, seja para um pequeno restaurante, um quiosque e uma grande empresa. Eu acho que a primeira coisa, a empresa tem que ter a sua cultura. O ponto principal é esse. Você tem que escolher pessoas que sonham as mesmas coisas que você, né? E num país como o nosso, onde a educação não é uma prioridade governamental, você acaba tendo que formar, né? A Confirp, muitas pessoas que passam por ali falam assim, nossa, a Confirp é uma escola, né? Nós não queríamos ter essa pecha, mas a Confirp ensina muito, né? Nós temos hoje em cerca de 20 analistas de sustentação e mais de 30 trainees hoje dentro da nossa estrutura. O que é isso? Os trainees são funcionários que recebem uma remuneração, trabalham a mesma carga horária, só que eles estão sendo treinados para ser assistente, né? E o que são os analistas de sustentação? São os melhores analistas que estão sendo treinados para ser gerentes, né? Então, nós temos na base da pirâmide, no meio da pirâmide, um time sendo treinado a todo momento. Porque, Marta, uma coisa é certa para quem tem empresa. Você vai perder cliente e você vai perder funcionário, né? Isso não tem como... Esqueça.
Né? Quem se desanima que você, putz, mas eu perdi esse talento. Meu, é certeza que você vai perder. Né? Por quê? Porque a empresa, ela tem a sua velocidade de crescimento e as pessoas têm a velocidade de crescimento delas, né? Tem gente que não quer esperar, principalmente essa geração que está aí, né? Mas quando você forma a pessoa, você tem mais tempo para você fazer o quê? Você formar também dentro da cabeça dela a cultura, né? O DNA. Dá para você escolher melhor, né? E eu acho que essas pessoas que são formadas e se identificam com a sua cultura, com o seu negócio, elas valorizam muito mais você no tempo e você diminui muito o índice do turnover, né? Que é uma realidade para todas as empresas. Né? Eu acho que isso é um dos pontos. Outro ponto é montar um sistema de meritocracia. Nós temos uma das visões da Confirp hoje é que todos têm uma visão de dono. E não dá para você ser hipócrita. Para a pessoa ter visão de dono, ela tem que ganhar junto. Não dá para você ganhar sozinho. Não é com discurso. Como eu te falei, nós desenvolvemos uma política que funciona desde 2001. Nós somos certificados ISO 9001, que é o Programa de Melhoria Contínua. Fomos uma das primeiras empresas a ser certificado em ISO. E lá atrás nós tínhamos que ter implementado um programa de melhoria contínua e nós amarramos isso a um 14º salário. Né? Dividimos um 14º salário em pedaços e começamos a desenvolver metas. Que metas são essas? É aquilo que ela tem que fazer. Ela tem que entregar o balancete até 3 dias úteis antes de terminar o mês, ela tem que entregar os impostos dentro dos prazos para o cliente, tem que fazer a folha de pagamento dentro do prazo para o cliente, a parte financeira tem que cobrar os clientes para não deixar atrasado até um percentual de tolerância de 3,5% do faturamento da companhia. A parte administrativa, ela é avaliado o atendimento dos seus de banheiros, de organização, de limpeza, do atendimento às pessoas. A parte de tecnologia tem as questões de produtividade. Então, todos na empresa contribuem para o negócio e ganham com isso, né? Nós estamos agora num outro estágio que é implementar um sistema de planejamento de remuneração estratégica, onde as pessoas vão ganhar pela rentabilidade dos seus clientes que ela atende, da sua equipe, da sua área. Né? Nós conseguimos enxergar esse tipo de situação e fazer com que a pessoa ela tome decisão. Né? Um gerente, para tomar uma decisão se ele vai dar um aumento de um salário para uma pessoa, ele sabe qual que é a rentabilidade da sua unidade de negócio. Então, nós temos hoje várias Confirpzinhas dentro da Confirp e cada um sendo CEO da sua célula. Né? Só que isso é um processo que você não compra isso, você constrói isso. Né? Quanto tempo levou para você construir isso? Os 37 anos. E talvez a gente vai levar mais tempo ainda. Né? E à medida que a empresa vai tendo esse posicionamento, você vai sendo dispensável de determinadas funções. Né? Hoje eu te falo, hoje eu tenho uma diretoria estratégica que cuida da operação, do delivery, que é a entrega, e da controladoria, de controlar o processo todo, né? E a diretoria de finanças. Né? Então eu consigo hoje, através desses nossos diretores de alto nível, eles conseguem tocar a operação, cada um na sua posição e todos amarrados em si. Por quê? Porque a empresa ela paga esses bônus estratégicos no tripé: rentabilidade, faturamento, entrega. Se você não atingir as 3 metas, você não tem bonificação. Então, é assim que funciona. Você vai tendo que abrir a companhia para que as pessoas ganhem junto com você, porque sozinho você não vai levar isso a lugar nenhum. Lembrando que o Richard investe muito em tecnologia para ter tudo isso, ter esse acompanhamento. Sem tecnologia, na unha, infelizmente, não se consegue. E hoje, gente, vocês têm o privilégio de ter empresas que fornecem sistema. O Richard, lá atrás, ele foi montando os sistemas dele, ele conseguiu ter um time de tecnologia, mas hoje o mercado está bem bacana, que tem vários sistemas aí no mercado e consegue dar tudo isso que o Richard está falando. Mas ele falou algo interessante, que se você vai construindo isso aí diariamente, a vida inteira e nunca para. Por isso que a gente tem que sempre estar dentro do objetivo. Aproveita, curte aqui o nosso canal, se inscreve no nosso canal, manda esse conteúdo para mais pessoas, que eu tenho certeza que vai estar ajudando você e ajudando também os seus colegas, tá? Richard, seu irmão ele sempre teve esse quesito de vendas, tá?
E quando você veio e fala assim, bom, vou preocupar agora com a operação, cuidar de tudo, ser o gestor aqui dessa empresa. Beleza. Você foi pegando esse ritmo dele. Aí quando seu irmão acabou montando a outra empresa dele, você falou assim, agora eu assumo isso, tem um time de vendas. Como foi pensada a estratégia? Porque para crescer hoje ter 1.500 clientes, não é da noite para o dia que isso acontece. Você tem que ser bem hunter, correr atrás disso. Como que foi isso? Ok, seu irmão já tinha esse viés, você já pegou isso dele. Mas como foi isso estruturado? Marta, eu cresci junto com a Confirp, Uhum, né? Eu sempre falo, eu nunca tive uma empresa de 350 funcionários, 1.500 clientes, um faturamento de quase 55 milhões de reais ano. uhum, Todo ano eu estou batendo meu recorde. Todo ano eu tenho que me reinventar. E a gente erra muito, né? A gente acerta muito, mas eu acho que uma das coisas que me faz, às vezes, acreditar é que eu tenho uma liderança muito boa, né? Então eu consigo, hoje com muito mais experiência de vida, né? Hoje eu consigo mais ou menos ser igual o Romário, né? Eu fico na pequena área, não preciso correr o campo inteiro mais, porque eu tenho gente e tenho estrutura de pessoas que faz isso por mim, né? E você começa a ser muito mais olhar o business, olhar o negócio, né? E quando você começa a dividir a responsabilidade, né, você também tira um peso de você, né? E eu acho que isso é um problema, nós estávamos conversando aqui antes de começar, do profissional liberal, né? Ele acha que ele é o melhor, o profissional liberal, geralmente é muito difícil um contador, um engenheiro, um arquiteto, um dentista, um advogado, ter uma empresa muito grande, por quê? Porque ele traz para si toda a operação. Então, ele quer fazer, porque na cabeça dele ninguém vai fazer melhor do que ele. Isso talvez seja uma verdade, né? Só que quando ele descobre que alguém pode fazer isso por ele, ele consegue crescer, porque ele consegue assumir outras responsabilidades. E quando essa pessoa, esse profissional liberal, assume outras responsabilidades e consegue achar que aquilo que ele assumiu de novo é o melhor dele, e ele passa isso para um terceiro, isso vai fazendo com que ele cresça, né? É você passar para frente tudo aquilo que você aprendeu, não parar em você. Quando você quando o profissional olha para si e acha que ele é o melhor naquilo que ele faz, né? E que ninguém vai fazer melhor do que aquilo que ele, e ele não passa isso para ninguém, ele começou a matar a empresa dele, né? Por isso que eu acho que eu não fiz a Confirp para meus filhos. Nós não desenvolvemos a Confirp nem para meus filhos, nem para o filho do Reinaldo. Nossos filhos nem participam da gestão, né? Nenhum dos quatro, né? E nós estamos criando o quê? Nós criamos uma governança, né? Uma governança onde as pessoas vão ganhar junto, né? Vão ganhar junto com a gente e vão produzir junto com a gente e vão fazer o negócio ir para frente, porque dessa forma eu acho que todo mundo passa a sonhar em ter um negócio que pode chamar de seu, né? Mas é entendi. isso. Então, olhando para isso, foi assim que você conseguiu continuar com as vendas, com o marketing da Confirp e fazendo o movimento todo. Vendas é um negócio que acho que está no meu DNA, assim, que eu também adquiri muita coisa do meu irmão. Marketing, também, acho que não existe negócio sem marketing, né? O marketing, ele é a roupa do negócio, ele é o perfume. Você pode não ter um monte de coisa, mas é como você for sair, convidar alguém para sair, ou alguém que você goste, né? Você não vai fedido, você não vai com uma roupa feia, né? Você quer impressionar. Você quer ir cheiroso, tomar um banho, você quer ir legal. Eu acho que o marketing é isso, ele desperta o desejo, né? O marketing ele faz você despertar o desejo. E a gente entendeu que no mercado de serviço, ou em qualquer mercado, né? Principalmente no mercado mais técnico como a contabilidade, se você não tiver marketing, você morre. Você tem que gerar autoridade a todo momento, né? Eu sempre falo que ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou trocar de contabilidade. Não, ela vai formando essa opinião, né? Ao longo do tempo. E você tem que estar presente em todas essas etapas, né? Você tem que estar aparecendo para o seu prospect clientes em todo momento. E como que você faz isso? Gerando autoridade. Ter uma empresa como a DPG, por exemplo, para te ajudar nas partes de redes sociais, investindo em ads, investindo em parcerias, investindo em networking, né?
Nossa matriz de marketing na Confirp, ela se conversa em todos os setores. Eu tenho contadores que são parceiros nossos que acabam indicando o cliente para a gente e a gente para esses contadores, porque muitas vezes o cliente que vem para a gente não tem nosso perfil, né? Temos ex-funcionários que a gente chama eles de indicadores e eles ganham para indicar a Confirp, né? Dentro do sistema de marketing, nós temos toda a parte de mídia digital, né? Da parte digital que entra Facebook, Instagram, LinkedIn, podcast, WhatsApp. Aí você tem a parte a parte impressa, né? Que é a parte da revista Gestão em Foco, que está na 86ª edição, uma revista de 60 páginas que vai para mais de 4 mil empresas. Nós temos eventos, palestras que a gente está fomentando. Esse mês nós temos 2 palestras dentro do nosso escritório, 2 eventos, um de LGPD, né? Trazendo parceiros nossos para falar sobre esse tema tão importante e também sobre a reforma tributária, que eu acho que é outro marco, né? Que eu tenho certeza que você vai me perguntar sobre isso, e que eu acho que isso vai afetar a vida dos contadores no futuro. Mas tudo isso junto, né, vai fazendo com que você perpetue um crescimento, né? Porque você cada vez vai trazendo clientes que te exigem mais, e esses clientes fazem com que você pense mais e você invista mais. Quando você para esse processo, quando os clientes não exigem de você, você não traz empresas boas, clientes bons, eles exigem pouco de você, você também começa a pensar em não crescer. E eu acho que essa questão dessa turbina que alimenta, que se retroalimenta do negócio, que faz o negócio crescer como um todo. Não dá para você não ter marketing, não dá para você não ter área comercial, não dá para você não ter uma boa área de qualidade, não ter gerente de relacionamento, um bom time de diretoria, um bom time de gerente. Eu acho que não dá para você não ter tecnologia. Tudo isso hoje ele funciona em sincronismo. Quando você não tem um pedacinho disso, é como o corpo humano que você tira um órgão dele. Ele vai danificar os demais órgãos no dia a dia. Nossa, show de bola. Marketing é estratégia, tá vendo, né, gente? Às vezes as pessoas acham que é colocar um site no ar e vai bombar. Não é assim que funciona. Até as contabilidades online se ligaram nisso e fazem esse movimento todo. Foi isso que fez um grande diferencial na Confirp. E foi o que ele disse. É um todo, como um corpo humano. Qualquer coisa que a gente tirar, qualquer hora que a gente tire, vai dar pau. Não tem outro jeito. Aproveitando isso, em relação ao marketing, o cliente do prestador de serviço, ele tem muita questão da pessoalidade. Aí eu quero que você me explique isso, porque eu enfrento esse problema aqui na DPG. Tem muito cliente ainda, claro que a gente está fazendo um trabalho, eu acho que até que você vai falar disso, de capacitação, de treinamento, DPG também é uma escola, isso também, a gente ouve muito isso daqui. Como que você tira essa pessoalidade, ainda mais aquele cliente bom, que paga bem, aquele cliente top, como que você tira essa pessoalidade? Olha, Marta, aí nós temos momentos, né? A Confirp nunca foi desse tamanho que está. Então, lá atrás, eu tive, em grande parte do momento da vida dela, eu participava da prospecção comercial. E o cliente que me conheceu, que veio para a Confirp, enquanto eu era um dos heads de comercial, além dos outros chapéus que eu tinha, esse cliente ele não vai afastar nunca de você a pessoalidade, né? Ele vai querer falar com você, porque ele contratou você, né? Não tem segredo, você tem que manter esse cliente, né? O que a gente implementou na Confirp ao longo do tempo foi criar gerentes de relacionamento, né? Então nós temos o gerente de negócio que abre o negócio, a partir do momento que é fechado o contrato, nós temos os gerentes de relacionamento que já é conectado no cliente, né? Desde o primeiro dia, desde a primeira reunião de implantação, fechou o contrato, primeira reunião já vai com o gerente de relacionamento e esse gerente de relacionamento vai cuidar da vida desse cliente lá dentro, é o gerente de conta deles. Isso nós temos hoje em torno de 7, 8 gerentes de relacionamento dentro do nosso negócio, né? Fora outsourcing, que você acaba tendo uma estrutura voltada para o cliente, né? E com isso, ao longo do tempo, você vai diminuindo, você vai quebrando um pouco a pessoalidade em cima de uma única figura. É óbvio que em determinadas situações, com a minha experiência empresarial, experiência no negócio, eu acabo sendo envolvido em alguns projetos que demandam, por exemplo, de planejamento empresarial, que demanda um pouco mais de experiência. Mas
geralmente, os clientes que me acessam hoje são clientes que me conheceram lá atrás. Os clientes que não vieram por mim, não vieram pela minha prospecção comercial hoje, ele tem uma estrutura que ele contratou dessa forma. Uhum. Então, assim, não é algo que foi construído do dia para a noite, né? É algo que você tem que pensar para o futuro. Para eu mudar isso, eu tenho que mudar o meu sistema desde a captação, e o cliente tem que contratar isso, ele tem que entender que ele está entrando numa empresa profissional, que é diferente, né? E esse é o grande desafio da Confirp, né? É ser grande, mas ter a pessoalidade do pequeno, né? Que é um dilema para a gente, né? E muitas vezes a Confirp, a gente tem que diminuir o tamanho da Confirp em questão de visibilidade, para o cliente não entender ou achar que nós somos grandes demais para eles. Porque qual que é a preocupação? Quem vai me atender no meio de 350 pessoas? Uhum. Né? E aí você tem hoje sistemas de controle. Nós temos um CRM que implantamos faz 2 anos na estrutura, porque você conseguir organizar tudo. Eu quero fazer um parênteses aqui. Outra coisa que eu sempre falo, a Confirp foi feita para não dar certo. 1.500 clientes, com 350 funcionários para prestar serviço. Se você não tiver um controle de comunicação, né, o cliente ligou, passou um e-mail, a pessoa saiu de férias. Como que você vai saber? Então, aí vem a tecnologia. Putz, o CRM resolveu um problemaço nosso. Hoje eu consigo, com gestão ativa, saber quantos tickets estão abertos, quantos e-mails recebemos, quantas dúvidas não foram respondidas, com SLA, com controle de qualidade, né? Com todo mundo em cima disso, sabendo quais são as principais dúvidas de cada cliente, quanto o cliente está consumindo da gente, né? Porque às vezes o cliente não paga, não tem muito movimentação financeira, mas ele tem muitas questões que consomem hora de consultoria. Uhum. Né? Às vezes um timesheet seu não aponta lá no volume de trabalho, né? Mas ele está te consumindo horas. Né? E o CRM resolveu isso para a gente. Né? Então, eu acho que é isso. Né? Eu acho que essas coisas vão fazendo com que a gente vá a cada dia melhorando por necessidade do próprio sistema, né? Para a própria gestão que você implementou. Show. 2 perguntas. Primeira pergunta. Porque assim, você está no mundo digital também, você acompanha todo esse quesito do marketing, se fala muito de nicho. DPG é nichada. A gente montou uma outra agência para atender outros segmentos, tá? O que você acha do contador ter os nichos, até para quem está começando? Ou você acha que ele tem que investir em CNPJ mesmo? Ou se você pudesse voltar lá atrás, você teria focado no nicho, você teria o mesmo tamanho? Qual que é a tua visão disso? E sendo sincero, tá? Eu acho que não existe, na minha cabeça não existe opção errada. Né? Você tem que estruturar teu negócio para aquilo que você escolheu. Existem empresas hoje que atendem só escolas, empresas que atendem posto de combustível, empresas que atendem clínicas médicas. Né? Eu acho que existem coisas boas e coisas ruins. Né? Uhum. Quando você nicha seu negócio, eu tenho uma área de automação. Uhum. Né? A gente trabalha com Python, trabalha com Automate, tem um time lá só robotizando operação. Quando você é heterogêneo, como nós somos, é muito difícil você colocar todo mundo dentro da mesma cestinha. Então, para você robotizar e trazer tecnologia para isso, você gasta muito mais energia. Uhum. Quando você tem clientes iguais, do mesmo setor, é muito mais fácil. Né? Você consegue crescer mais em escala. Mas tem um ponto aí que pode atrapalhar também sua vida, porque às vezes a pessoa não investe só numa empresa. Ele tem uma holding, ele tem a filha montou uma loja, ele tem e aí tem um amigo que está sendo bem entendido, que o cara acaba indicando ele para fazer a contabilidade. Você tem que ter uma cultura muito forte para você ter um nicho. Uhum. E você vai ter que ser muito bom naquilo, de forma tal que se as oportunidades vierem para você, outras oportunidades vierem para você, você poder simplesmente declinar e você não perder aquele cliente, porque muitas vezes vem um pool de empresas. Né? Eu tenho clientes, por exemplo, outsourcing, que são clientes de grande porte, que hoje representa metade do nosso faturamento, que os sócios vêm com holdings, tem até folha de pagamento de empregado doméstico, né? Porque tinha um contador interno que fazia a folha de doméstico. Então você acaba
tendo que ter hoje uma forma de atendimento. A Confirp foi desenvolvendo tudo isso, né? Foi desenvolvendo ao ponto de eu conseguir fazer folha de empregada doméstica, eu atender o small business, atender o middle marketing e atender o outsourcing, né? E tudo isso dentro de uma estrutura. Como? Com divisão de trabalho, com diretores específicos, com equipe especializada. Obviamente, eu não tenho um único tipo de atividade dos nossos clientes. Eu acabo tendo que atender indústria, comércio, serviço, terceiro setor, até offshore. Né? Então, você imagine o grau de esforço que nós temos para você manter esse conhecimento, manter-se atualizado com a legislação. Mas é o que eu te falei, isso também no tempo, a máquina ela vai se auto-ajustando. É igual a economia, ela se ajusta. Porque você vai criar uma área de consultoria para alimentar treinamento, você acaba tendo muito mais expertise, por exemplo, em planejamento empresarial, você consegue enxergar muito mais coisas que você tivesse nichado, né? Quando a gente fala de planejamento empresarial hoje, eu tenho cliente em todo o Brasil. Quando a gente vai falar de regime tributário, de tributação, de planejamento fiscal, com clientes em todo o Brasil, isso traz uma bagagem para a gente que nos permite levar isso, fazer esse tipo de serviço e nos permite trazer clientes desse tipo de coisa. Mas o que nasceu primeiro? Foi a necessidade de você estudar para fazer ou foi um negócio que foi te empurrando para isso? Então esse é o dilema. Eu não sei o que veio primeiro, mas hoje eu não me vejo num nicho, né? Entendi, bacana. E eu vejo muito contador reclamando que eu acabo perdendo por preço, as contabilidades online. Quando surgiu a contabilidade online, foi aquela briga. Aconteceu com você no Contador 24 Horas, CLC tentando tirar vocês lá, tal, e foi uma dor de cabeça, aconteceu. E os contadores, eu vi como acompanhei esse mercado tem 20 anos, então quando a Contabilizei nasceu, a gente foi acompanhando isso. E aí foi a partir dali que 99% dos contadores começaram a se mexer em relação a vendas e marketing, né? Isso impactou você na época? Não impactou? Você perdeu muito cliente? Qual que foi a tua estratégia? Você, segue a vida. Marta, eu já te falei isso há pouco, né? Perder cliente e funcionário, isso é uma coisa que quem não quer perder cliente, não quer perder funcionário, não abre empresa. Exato. Vai ser empregado. Né? Assim, você não tem como controlar isso. Você está no mercado. Né? Quem dita preço no mercado é o mercado, não é você. Né? Você tem que ficar atento para você não perder muito. Você tem uma curva, você tem que ter estatística dentro do seu negócio para saber o que você está ficando fora, o que você precisa melhorar. Ninguém perde cliente também do dia para noite, só por preço. Não, isso é um combo. É atendimento, você estar próximo do cliente sempre, você ter um preço incompatível com o mercado. Então, o cliente, muitas vezes, ele até paga um pouco mais porque ele tem a segurança de estar com você, mas não muito mais. Né? Eu acho que isso é uma questão que não tem muita explicação. Você tem que se adequar sempre. Vê a Contabilizei, hoje tem diversas empresas como de contabilidade digital. Nós estruturamos uma área de small business. E a gente faz um serviço com um atendimento muito melhor, né? Muito melhor que uma empresa com 30 mil funcionários que vai falar por chat. Tem clientes que vão escolher o chat para falar porque eles não se incomodam, eles não estão procurando atendimento. E não tem nada de errado nisso. Tem empresas que não, eu quero ter um contador, quero conversar com ele, eu quero falar com alguém. E eu acho que de onde nós estamos para o futuro é tecnologia. As empresas de contabilidade serão empresas de tecnologia, né? Que também fazem contabilidade. Show. Entendeu? Então, se esse é o futuro, eu tenho que preparar meu negócio passo a passo para chegar lá, né? Não vai acontecer do dia para a noite. Nós estamos à iminência de uma reforma tributária que vai simplificar tudo. Né? Cara, é um aviso prévio de 10 anos para as contabilidades. Para um pouco e pensa. Como vai ser fácil você parametrizar um sistema e emitir uma nota fiscal e o governo mandar conta para o cliente. Hoje não. Hoje tem substituição tributária, tem default, tem antecipação tributária, cada estado tem benefício fiscal. Hoje não dá para você fazer isso em larga escala. Mas quem tem tecnologia, olhando esse cenário, fica fácil entender o que vai acontecer daqui a 10 anos. Basta você ler e você olhar para você hoje e montar um plano para você amanhã ser competitivo. Né? Nós estamos passando uma reforma tributária de imposto sobre consumo, uma partezinha ali de patrimônio, que é a parte de IPTU.
IPVA, mas preponderantemente de consumo. Nós temos uma reforma tributária que é da renda, né? Provavelmente teremos uma reforma tributária de patrimônio, né? Que vai mudar todo o jogo, né? Mas quem vai ficar bem? Quem está analisando tudo isso agora. Porque a reforma ela vai ter 10 anos para ser aplicada. Então você vai ter que mudar o teu negócio. E detalhe, não é a minha empresa que vai mudar, é o segmento, né? Então tudo vai ter que ser repensado, inclusive as empresas de marketing e contabilidade. Sim. Né? Pô, como vai ser o meu mercado daqui a 10 anos? O que vai sobrar? Será que vai ser uma empresa? Vai ser 10? Será que elas vão se fundir? Será que cada um vai... Será que vai se pulverizar? Né? Será que o governo vai mandar pronto os impostos sobre consumo? Porque se a não cumulatividade for plena, tudo dá crédito, tudo dá débito, né? Exceção à regra lá dos consumos pessoais, mas então, o governo vai poder também ter um banco de dados onde ele vai extrair o imposto e mandar para o cara pagar? Como vai saber? Talvez daqui a 10 anos nem precisa mandar pagar, já vai estar debitado na conta sozinho. Então, muita água vai rolar. A tecnologia não dá para a gente subestimar. Né? Eu vejo muita gente reclamando de empresas de tecnologia que o cara consegue fazer mais baixo. Não dá para reclamar disso. Né? Tá aí os bancos. Quantos bancos digitais nasceram? Né? Quantos bancos que era um império, quantas fintechs hoje não existe, né? Então isso é uma coisa que nós vamos ter que estar lutando sempre. Agora, quem fizer a lição de casa vai ter espaço. Isso que eu ia te perguntar. Vai ter espaço? Vai ter espaço, lógico que vai ter. Porque vai precisar, o mercado vai mudando e vai criando necessidade. O mercado se autoajusta. Então, uma coisa que eu percebi aqui, Richard, que um diferencial seu, que aí acho que é o ponto de partida. Você sempre está de olho no futuro e olhando tudo que está acontecendo. Você está antenado. Você está antenado o tempo todo. Então, tá aí um ponto de partida, gente. Eu descobri aqui. Ele está antenado em tudo. Mas, Marta, e não precisa muito esforço para isso. E você também tá. Né? Você também tá. Tenho certeza que quem está nos assistindo também está. Né? É que o meu time, assim, eu sou acelerado. Assim, eu gosto, assim, eu gosto da parte comercial, mas eu amo contabilidade. Eu gosto do que eu faço, né? Eu desmontei aquela reforma tributária inteira, né? Quando foi aprovada, eu tava viajando, tava no exterior, não tive oportunidade naquele momento, mas quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi desmontar para entender o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? Porque é algo que muda muito a vida do consumidor, da pessoa física e muda das empresas. E muda o meu negócio. Eu tenho que entender se o meu negócio, até que ponto isso vai ser bom, até que ponto que eu vou ter que mudar, o que vai acontecer no meu segmento, o que vai acontecer com meus colegas, não falo nem que é concorrente, mas falo que é colegas, né? E isso vai nos fortalecendo. Porque quando você sabe, quando você consegue traçar um ponto de onde você está, para onde você quer chegar, você consegue criar pequenas metas para você ir atingindo. Que nós não vamos virar, não vai mudar todo dia para a noite. Então você vai ter que ir mudando a sua empresa na direção certa. Né? Eu acho que dessa forma a gente erra menos. Né? A gente tem mais tempo de tomar decisão. O que a gente não pode é subestimar. Eu acho que é uma coisa que muita gente... Duas coisas que não pode fazer. Acho que é subestimar e reclamar. Se o campo tá ruim para todo mundo. Se a carga tributária tá ruim, é porque tá ruim para todo mundo. Se o mercado tá em crise, é porque tá crise para todo mundo. Né? Não tem que reclamar disso. Tem que fazer a sua parte. Eu acho que é o que nos resta. Né? Como empreendedores, como empresários. Né? E dessa forma a gente conseguir ter uma empresa diferente. Mercado nós temos, porque o Brasil é um país... Vou falar para você, Marta. É incrível como isso funciona. É incrível. Uma taxa de juros de quase 14% que está sendo baixada aí hoje, muito provavelmente. Um país continental, com 27 legislações, quase 5.600 municípios, cada um com a sua legislação própria. Né? Você consegue ter milhões de empresas empreendendo, um povo criativo, com baixa educação, que o governo não investe nisso. Né? E a gente consegue ser a potência que nós somos. Você imagine isso aqui um pouco mais organizado. Um sistema tributário mais tranquilo. Né? Não falo que não vai ter aumento de carga tributária, que vai acontecer, mas uma coisa mais previsível. Um sistema
menos complexo, Uhum. menos complexo. Você tendo uma política econômica mais sustentável, vai abrir muito negócio. Talvez dobre o número de empresas. E você, por mais que as contabilidades percam espaço, elas vão precisar existir, ainda existir, porque vai ter muito mais oportunidade de negócio do que tem hoje, né? Ou a gente pode olhar diferente, né? Onde tem uma pizza que come uma pizza de 8 pedaços que come 5 hoje, vai ter uma pizza que vai comer 20. Pessoas vão comer 20. 20 pessoas vão comer esses 8 pedaços. Tem gente que pensa assim. Uhum. Eu penso o contrário. Eu penso que isso vai abrir uma oportunidade, né, para que a gente cresça, né? E como vai ser lá na frente, também eu não sei se vai se fundir as empresas, se vão ser grandes empresas, se vão ser pequenas. Eu acho que é uma questão da gente estar sentindo a cada passo. Nossa, Richard, eu tô ouvindo você falar e falei assim, gente, que aula, que aula. Nossa, como é bom aprender. Nossa, é uma aula, assim, Imagina, Marta. Nossa, você é um grande empreendedor, empresário, gestor. Parabéns aí, porque olha, Obrigado. não, fantástico, fantástico. Eu te ouvi hoje assim, você vai abrindo a sua mente. Se você que tá vendo a gente não tá abrindo, olha, pelo amor de Deus, porque muitas coisas importantes ele falou aqui hoje. E eu já ia perguntar, mas ele já falou sobre a reforma tributária, quanto isso impactaria o mercado contábil, né? Mas ele já respondeu e ele sempre tem a visão das oportunidades e não daquilo que é ruim. Então, o que você está fazendo? Seu aviso prévio de 10 anos, o que você está fazendo? Caminhando para o final, Richard, eu estou no mercado contábil tem 10 anos. E a DPG também participa de muitos eventos. A gente está sempre nos movimentos. Temos parcerias com influenciadores do mercado contábil, que vende para contadores. Eu não vejo o Richard nesse movimento. O Richard nunca pensou em falar para contadores, vender para contadores, estar nos eventos. Não, e por quê? Marta. Sincero. Isso é uma coisa que... Eu sou meio low profile, né? Assim, eu não gosto de aparecer muito, né? Apesar de ser uma pessoa bem conhecida no meio pela parte de imposto de renda da pessoa física, que a gente faz um trabalho muito forte, assessoria de imprensa. Mas assim, eu sempre fui um pouco mais recatado. Meu irmão já não, ele já sempre foi uma pessoa enfiada dentro do CRC, do FENACON, enquanto ele trabalhava, ele sempre foi uma pessoa muito mais política, assim, uma pessoa muito mais introduzida nesse meio. Eu já não tive. E lá atrás, quando a gente olha o nosso negócio, por mais que é importante a gente estar nesse meio de contadores, de federações, associações, eu acho muito importante ter essa base. Nós temos pessoas hoje que participam na estrutura de igual forma para você tomar o que é melhor disso. Eu nunca tive necessidade de mostrar para o mercado contábil o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer. Eu nunca quis vender para o mercado contábil. Meu cliente é outro. Meu cliente é outro. Meu cliente não está ali no mercado contábil. Se eu quisesse abrir franquias, se eu quisesse fazer com que a Confirp fosse uma empresa fosse comprar, aglomerar, talvez fosse o local onde eu deveria estar. Eu acho que é por conta disso que eu foco todas as minhas energias aonde eu devo estar. É buscando o cliente, não o contador do cliente, né? O contador está ali, eles são importantes, vão existir. Tem muito a agregar, volto a repetir, eu acho que é um ambiente muito bom para todo mundo. Mas eu acho que a minha energia, o meu foco, ele tem que ser direcionado para empreender o meu negócio e buscar o cliente onde ele está. Eu gasto minha energia como empresas como a de vocês, como, por exemplo, a DPG, buscando melhorar nossas mídias digitais, melhorar nosso posicionamento na internet, gerar autoridade, levar informação, buscar a indicação de clientes, né? Eu sou presidente de um grupo de relacionamento ao qual você já fez parte, que é o Grupo Alliance. Hoje tem 20 empresas associadas, que é um grupo de networking, que também é um canal de marketing, né? Então, eu acabo gastando minha energia nisso, né? E transformando tudo isso em combustível para a Confirp. É isso, gente, tá vendo? É foco. Ele focou. Não tem, gente, é isso. Aonde você coloca o seu foco, você cresce. É isso. Onde você está colocando o seu foco. Que eu vejo muito contador também. Por que eu tô perguntando isso? Que a gente vê muito contador que começa a fazer um pouquinho de sucesso no negócio, já quer ensinar outro contador a vender, a fazer um monte de coisa. E aí fala assim, mas gente, ele mal começou e já não tá focando no negócio, já tá
tá de cara pra cima. Esses dias um cliente falou assim: ai, Marta, eu comecei a ser influencer para contador, falar sobre como contador migra pro lucro real. Só que, Marta, sabe o que eu decidi? Se eu não focar no meu negócio e ficar olhando para isso, eu não vou crescer o meu negócio. Assim, é isso aí. Você tem que focar naquilo que é certo. E tem uma coisa, Marta, no nosso, eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Acho que eu escolhi uma profissão, primeiro que eu gosto, Uhum. né? E a contabilidade, ela me traz uma visão. Eu tenho 1.500 cases de empresas, cases de negócios funcionando. E você começa a olhar para eles, assim, o que dá certo num, o que não dá certo no outro, negócio que você vai aprendendo. Você vai aprendendo. Então, você fez uma pergunta lá atrás sobre como que você aprendeu. Eu acho que uma das coisas também é por aí, você olhar teu cliente, olhar o que dá certo, né, no seu cliente, seu parceiro. Aprendo muito com o cliente. Né? Eu tô vindo aqui hoje, eu aprendi um monte de coisa com você, batendo papo. Né? E eu acho que é isso. E por essa diversidade de aprendizado, se você não tiver foco em contabilidade, é muito fácil você tomar outro caminho que não é a sua atividade principal. Fazer cross-selling numa contabilidade é muito fácil. Eu vejo contadores vendendo produtos que não são gastando energia vendendo produtos que não são da sua área. Por quê? Porque é fácil você vender. Hoje o contador virou um polo de venda de produtos. Todo mundo quer vender através do contador. Os advogados querem fazer parceria com o contador, as empresas de software querem fazer parceria com o contador, as empresas de benefícios querem fazer parceria, as empresas de seguro querem fazer parceria. Então, se você não definir muito bem o seu núcleo de negócio e estabelecer processos para que essas atividades, que elas são importantes, tá? Elas são importantes, não é que elas não devem existir. Elas devem existir, mas elas têm que ter a importância dentro do seu... ela não pode ser mais importante do que a contabilidade. Isso que eu ia te perguntar. E essa outra pergunta, o que você achava do contador virar esse cara de negócio, né? Um hub de negócio. A contabilidade virou um hub de negócios. Porque ele tem um CNPJ. E a Confirp faz isso. Me explica até um pouquinho mais como que você consegue ter isso, mas dando foco pro teu negócio. Primeiro que isso é uma coisa importante, né? Você fazer cross-selling na sua carteira de clientes, você consegue fazer o que você quiser. Ali dentro é um ambiente fértil de trabalho, porque você tem contato com as pessoas que decidem. Uhum. O contador tem contato com a pessoa que decide. Por isso que ele é muito fácil ele vender um sistema de um RP através de um contador. Porque ele decide. Uhum. Inclusive, ele é um consumidor dessa ferramenta. Né? Vender benefício, você faz a folha de pagamento. Né? Você vai vender seguro. Você está ali dentro do cliente, você sabe quanto ele paga. Então, assim, é tentador. É tentador. Eu acho que o primeiro passo é você saber, você dividir. Você não pode simplesmente fingir que isso não existe. Assim, eu não vou vender nada, é só contabilidade. Não existe isso. O que você não pode fazer é dar mais importância para isso do que o seu negócio. Acho que o primeiro passo você tem que ter uma operação funcionando. Você define claramente quem são seus parceiros e qual o papel de cada um dentro do seu negócio. Eu acho que isso é importante também. Nós temos, por exemplo, nós fundamos o Grupo Alliance em 2001, 2003, fez 20 anos esse ano, para proteger a nossa carteira de clientes. Né? E a gente só indicar como se fosse... Essas empresas que participam do grupo é como se fosse um selo de qualidade, uhum. Que são empresas que a gente tem relacionamento e a gente sabe que essas empresas... fazendo trabalho com nossos clientes, eles vão receber um serviço ao qual eu entregaria, ou elas não seriam omissas frente a algum problema que se desse na prestação de serviço. O Grupo Alliance ele foi criado para não ter comissão. Né? Nós não temos cross-selling dentro do Grupo Alliance. Não que seja proibido ter, tá? Mas a essência dele foi... Por quê? Porque eu sou advogado. Né? Eu não vou fazer um trabalho de... Eu não vou colocar um advogado trabalhista para os meus funcionários. Eu processo a folha de mais de 15 mil funcionários de clientes. Né? Se eu tiver que colocar um advogado para cuidar de ação trabalhista, é outro business. Uhum. Né? Então, a gente sempre tomou esse cuidado. Né? Então, estabelecer claramente a relação com parcerias. Para outros nichos, nós temos outras atividades que a gente até estabelece formas de remuneração. Só que a gente estabelece contratos para a gente saber exatamente qual que é o nosso esforço dessa venda,
o que o cliente vai ganhar, né, para que o cliente consiga perceber valor nisso e que isso não tome mais energia do que o meu negócio. É muito melhor para mim eu gastar energia para vender um contrato novo que vai me trazer uma rentabilidade muito maior ao longo da vida do que ganhar 10 ou 20% de uma comissão de um serviço que eu vou ganhar por uma vez ou duas. Uhum. Né? Então, essa consciência tem que ter. Né? E muita gente se encanta com isso. Eu tenho um amigo meu que se encantou por isso. Tem um escritório de contabilidade e acabou fechando o escritório. Por quê? Porque ele começou a ver tudo, menos seus clientes. Né? Ele não fez o seu negócio, não fez a contabilidade crescer, ele não desenvolveu a área técnica, não desenvolveu novos produtos para os seus clientes. Né? E ele acabou focando nesses produtos secundários, né? Como se fosse o principal. Eu acho que foi um erro estratégico que resultou no fechamento do negócio dele. Né? Então é isso. E aí, gente, quando você vê muitos contadores falando, não, você tem que ter uma renda extra, começa a olhar para o negócio desse contador. Começa a analisar, de fato, se o negócio dele, o foco que é a contabilidade, tem crescido. E está aqui a prova, 55 milhões ano de faturamento, a contabilidade dá dinheiro. Quem dá dinheiro é pai e mãe, mas contabilidade é um negócio lucrativo. Não seria à toa que muitas empresas de fora investem em contabilidade online, né? Se não fosse algo lucrativo, não teria tanto investidor. É assim que eu consigo enxergar esse mercado. Richard, dá um recado final aí para nossa audiência, assim, algo que possa impactar, que possa fazer essa pessoa fazer uma virada de chave, esse contador está aí há muito tempo no mercado, de repente ele não cresceu, ou ele não está conseguindo crescer, ou estagnou. Fala um pouquinho aí, dá uma motivação, algo que ele vai ouvir e falar assim, putz, eu vou fazer essa virada de chave. Mas tá difícil, porque cada ser humano tem um ponto que o motiva. Uhum. Né? Eu acho que é difícil você ter uma mensagem geral. Né? Mas o que eu falaria para quem está começando, para quem está no mercado hoje, a primeira coisa é saber fazer uma análise de onde ele está e aonde que ele quer chegar. Né? E criar um planejamento empresarial, né, dentro da vida dele, dividir isso em partes, em pedaços, né, para que ele consiga executar esse plano de operacional. E focar, né? Acho que um negócio hoje é se preparar, você tem que ter foco, tem que ser o melhor no que você faz. Sendo o melhor que você faz, acho que já é insuficiente. Investir em tecnologia, né? Eu vejo pela Confirp que no passado a gente tinha que desenvolver ferramentas, que ao longo do tempo essas ferramentas passaram a ser públicas, né? Assim, públicas entre aspas, né? Porque as empresas vendem essas ferramentas para cliente que eu tinha que desenvolver lá atrás. Hoje eu tenho que criar novas ferramentas e plugar as minhas antigas em novas para não ter que gastar tempo de tecnologia. Você estar atento a isso, né? Você tem que estar atento a tudo que está acontecendo ao seu lado. Escrever tudo é uma coisa que eu tenho. Eu tenho uma coisa comigo. Não existe para mim nenhuma tarefa que ela se perca. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu escrevo. Eu tenho um sistema de pendência CRM que a gente abre a tarefa para resolver. Eu acho que isso nos ajuda a nos organizar para a gente definir o que é realmente importante para você executar, para você não se perder. Né? Mas é isso. Eu acho que é foco. Ter foco, ter persistência, tecnologia, entender o que ninguém vai fazer por você. Você está ali por você mesmo. Não adianta reclamar do mercado, não. Não adianta falar que você está perdendo cliente para empresa de tecnologia. Vai perder mais, né? Vai perder mais. Isso é como o sol vai nascer amanhã. Você vai perder cliente, você vai perder funcionário. É fazer de tudo para você gerar justamente essa cultura na sua empresa. Você está sempre buscando cliente, sempre melhorando a sua equipe técnica e sempre trabalhando dentro de um planejamento onde você quer chegar. E fazer com que todos do seu lado saibam onde você quer chegar. Isso é muito importante, para todo mundo viver o teu sonho, né? Senão você se frustra. Tá vendo, gente? Qualquer lugar que você quer chegar, basta. Só que se você não tiver um direcionamento, você não vai chegar lá. É a mesma coisa que a gente entra lá hoje e fala pro GPS, quero chegar lá em tal lugar. Aí o GPS, você coloca lá, beleza, agora você vai falar assim, GPS, anda aí. Ele não vai chegar naquele lugar.
Então é isso, foco. Isso é viver em alta performance, né? Foco, direcionamento, tá atento a tudo, ter um time fazendo o teu sonho, sonhando contigo, né? Fazer com que as pessoas saibam para onde esse barco tá indo, porque ninguém quer entrar no barco furado e também quer saber onde esse barco tá a direção. Richard, olha, foi excelente, eu tenho certeza que esse podcast vai bombar. Eu quero te dar um presente da doutora Érica Belon, porque eu te dando esse presente, é um livro. Esse livro é meu livro de cabeceira. Então, depois que eu conheci a doutora Érica, muitas coisas mudou na DPG, mudou na minha vida. Doutora Érica, olha só, quero que você leia esse livro e eu tenho certeza que conhecendo um pouquinho você vai realmente tirar vários insights desse livro. Então, gratidão por estar aqui, por ter aceito o meu convite, como eu disse. Te agradeço, obrigada, viu? Obrigado a você, obrigado a todos que estão nos assistindo. E estamos à disposição, caso alguém queira conversar com a gente também sobre o que a gente pode fazer juntos, entender um pouco mais da história da Confirp. Nós temos toda a nossa rede social voltada, muito aberta, né? Uhum. Quem quiser conhecer um pouco da Confirp, o nosso site é confirp.com. Nossas redes sociais é @confirp_contabilidade. Você consegue nos achar no Instagram, Facebook, LinkedIn. E estamos à disposição de você, colega de profissão, quiser trocar uma ideia. A gente recebe muitos contadores no escritório, apesar de eu ter essa visão meio low profile minha, mas a Confirp está aberta para todos, né, para ter entender um pouco da nossa experiência e a gente também entender as experiências, né? Eu acho que é muito importante a gente aprender com o colega. Todos nós temos muito para ensinar e todos nós temos muito para aprender. Eu acho que a gente tem que estar aberto a isso, né? Aberto a entender que esse mundo aqui, se você se trancar numa ostra, fechar numa caixinha, você vai morrer sozinho, né? Tá bom, Marta? Obrigado pelo convite. Eu vou deixar aqui, gente, as redes sociais da Confirp, vai colocar aqui no vídeo, site, rede social. Como disse, o Richard é uma pessoa super humilde, acessível. Eu tenho certeza aí no que você precisar também. E como ele disse, vários contadores visitam lá a Confirp, uma estrutura excelente. Gratidão. E até o próximo, tá? Mais uma vez, curte, compartilha, manda esse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que esse podcast aqui vai ser um arraso. Obrigada aí por estar conosco. Grande beijo e tchau, tchau.